Olá, bom dia. Sou Stephanie, aluna do Alberto Silva, do terceiro ano A Matutino, e estou aqui hoje com as minhas colegas Eduarda, Adriele e Jéssica. E iremos falar um pouco hoje sobre o nosso trabalho de física, que segue com o tema Uma História com Muitos Protagonistas e, enfim, a Física Quântica. A palavra quantização, que frequentará o nosso livro a partir de agora, tem sua origem no hábito de os cientistas recorrerem às línguas da antiguidade clássica, como o latim e o grego antigo, para designar porque evita problemas de tradução que poderão dificultar a comunicação tão essencial para o desenvolvimento do conhecimento. A palavra quanta, no latim, significa quantidade, e os cientistas alemães da época ela era usada para representar uma quantidade elementar de uma dada grandeza física. E com o passar do tempo, a expressão foi simplificada para quanto de ação e hoje. Uma simplificação ainda maior é comum estudantes e cientistas usarem a palavra quântica de quantum para referir-se à teoria física quântica, ou a quantum para elementar de ação formulado por Planck há quase 100 anos. O plural de quanto tanto pode ser quanta com quanto, sendo possível proferível a palavra latina quanta. Devemos, contudo, adequar à língua portuguesa expressões como o verbo quantizar, que gera quantização, e quantizado. A criação da física quântica nos fornece um belo exemplo de interações entre cientistas. Na certidão de nascimento da física quântica consta a data 14 de dezembro de 1900, em Berlim, na velha Alemanha Imperial, e o nome do físico alemão é Max Planck. Como veremos, contudo, é grande a lista dos pais fundadores da física. O eletromagnetismo nos ensina que uma carga elétrica em movimento modifica a sua vizinhança. Cargas de provas postas em movimento nessa vizinhança sofrem a ação de uma força magnética e de uma força elétrica. Tomemos agora uma carga elétrica acelerada, oscilando entre dois pontos de forma periódica com uma frequência I. Como no nosso exemplo, a carga geradora dos campos está acelerada, devemos esperar, e com razão, que esses campos variam com o passar do tempo. A lei da indução eletromagnética induz a um campo elétrico. Por outro lado, Max descobriu a modificação de um campo elétrico, por sua vez, induz a um campo magnético, uma conclusão essencial do eletromagnetismo clássico. Então, a constatação de que cargas elétricas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Essa aceleração inclui, evidentemente, as acelerações centrípetas que definimos para os movimentos curvilíneos. Na época final do século XIX, tanto a termodinâmica quanto a eletromagnético eram compreendidos pela quase totalidade dos físicos como tendo a mecânica clássica por fundamento, de modo que aqueles problemas eram enfrentados pelas armas teóricas e conceituais da física clássica. Diversos físicos dedicaram-se a solucionar esses problemas sem êxito. As previsões que a física clássica oferecida não condiciona os resultados experimentais. Planck conseguiu equacionar o problema obtendo o que hoje chamamos de lei da radiação de Planck, usando hipótese, uma ideia muito estudada aos preceitos da física clássica. O caráter inovado da solução proposta por Planck pode ser mais bem avaliado se lembrarmos que até então, dada a física considerada a energia como uma grandeza que variava continuamente, podendo ser representada, por exemplo, pelo conjunto dos números reais. Nos cálculos de Planck, a energia variava
de continuamente de modo quantizado, sendo representada, por exemplo, pelo conjunto dos números naturais, ou seja, grão de energia, 2 grãos, 3 grãos, e assim por diante, não sendo possível finalmente a existência de quantidades fracionárias de grãos de energia como meio grão ou um terço de grão de energia. Os átomos e as moléculas passaram a ser o centro das atenções tanto dos físicos experimentalistas quanto dos físicos teóricos, graças ao modelo de átomo de hidrogênio obtido por Bohr, que era o grande foco da atividade. Fundado um novo campo de conhecimento científico justamente com os trabalhos de Rutherford e Bohr, que hoje é dominado física atômica, atraindo assim os jovens e os não tão jovens para esse novo campo científico, buscando decifrar a estrutura dos átomos que tinham povoado o imaginário de muitos cultos por mais de 2000 anos. Um verdadeiro corrida ao átomo, mobilizando as melhores energias da física daquele período. A Primeira Guerra impediu a circulação de informações entre os cientistas dos países beligerantes e boa parte dos jovens físicos mobilizou para o esforço de guerra. É lícito afirmar que a guerra atravessou a história de mecânica quântica em pelo menos 4 ou 5 anos. Ainda assim, mesmo durante a guerra, Einstein, em 1917, estudou a emissão induzida e espontânea de radiação pelos átomos em um trabalho que está na base de estudos que ulteriormente levaram à criação do laser. A nova mecânica quântica previu novos resultados, dentre os quais o espectro do gás hélio, o grande enigma da velha teoria quântica, nas palavras do historiador Max Dimmer. Essa teoria, muito bem estruturada matematicamente, exibiu um extraordinário poder de previsão. A concordância dessas previsões com os experimentos consagrou-a como a teoria mais bem-sucedida já formulada até então. A formação dessas macromoléculas, responsável pelos códigos genéticos, por exemplo, é governada, em uma última análise, pelas leis da mecânica quântica. A nova mecânica quântica trouxe grandes inovações conceituais que abalaram os fundamentos da física segundo a física quântica. É impossível descrever o mundo atômico utilizando simultaneamente certos conceitos que criamos para a descrição do mundo macroscópico, como os conceitos de posição e velocidade. Quando pensamos sobre o mundo dos átomos, que possuem dimensões da ordem do milionésimo do milímetro, logo vem a curiosidade para descobrir o tipo de movimento que podemos exprimir desse mundo tão pequeno. A solução de determinadas equações, no entanto, não são números, mas sim funções. Tais equações são chamadas equações diferenciais. A segunda lei de Newton, por exemplo, é uma equação diferencial e sua solução nos pode informar, por exemplo, de que maneira a posição de cada partícula varia a cada instante. Foi através de Newton, aliás, que as funções horárias de queda livre passaram a ter uma explicação dinâmica via a segunda lei de Newton. Nesse fenômeno macroscópico, a descrição do movimento em termos tanto de posição como de velocidade fica comprometido por insuficiência de informações via a segunda lei de Newton, junto a um bom recurso computacional. A descrição do movimento em termos de posição e velocidade a cada instante varia, então desnecessário recorrer a probabilidades. Da complementaridade à dualidade, onde corpúsculo é um experimento que evidencia o caráter corpuscular da radiação impossibilitar, conforme a interpretação da complementaridade,
uma descrição ondulatória, um aparato experimental que evidencia o caráter ondulatório da radiação, por sua vez, impossibilitará o uso do modelo corpuscular nesse mesmo experimento. Em 1927, em uma conferência realizada em Bruxelas, na Bélgica, ela foi bastante debatida por físicos da mais alta conceituação. As conferências Solvay são uma série de conferências científicas celebradas desde 1911. No começo do século XX, essas conferências reuniam os mais consagrados científicos da época e proporciona avanços fundamentais para a física quântica. A análise do relatório da conferência Solvay mostra que a dificuldade na compreensão da nova teoria e da interpretação complementaridade centradas em duas exigências articuladas entre si. Nós sempre quisemos até aqui formar estas imagens por meio de noções ordinárias do tempo e do espaço. De todo modo, elas se desenvolveram através de nossas experiências pessoais, em nossa observação cotidiana. A imagem que quero formar dos fenômenos deve ser absolutamente nítida e defendida para que só pode formar tal imagem no sistema do espaço e do tempo. A distância entre a física clássica e a nova física pode ser avaliada sinteticamente pela comparação entre as palavras Lorentz e a palavra inicial new da mesma conferência Solvay em 1927. A teoria quântica se caracteriza pelo reconhecimento de limitações essenciais das ideias físicas clássicas quando são aplicadas fenômenos foram realizados no Instituto Internacional da Solvay de Física e Química, fundado pelo químico Ernest Solvay. Apesar das dificuldades que, como consequência disso, envolveu a formulação da teoria quântica, parece que, segundo veremos, que sua essência pode ser expressada no postulado quântico que contribui com descontinuidade. De fato, tornou-se claro que a descrição visualizada das teorias físicas representa uma idealização válida somente para fenômenos de análise dos quais todas as nações envolvidas são suficientes grandes para permitir negligência de quantum. Apesar da resistência, afirmou-se uma larga adesão à interpretação da complementaridade, essa interpretação a qual adquiriu a maioria dos físicos quânticos da época. Muitos físicos trabalharam na construção da física quântica. Durante a década de 1930, desistiram apenas críticas isoladas à complementaridade, mas após a Segunda Guerra, realizou a controvérsia científica da física quântica. Em 1927, não receberam uma dedicação maior das partes dos físicos por as atenções voltarem-se para a nova teoria. Desde 1927, o desenvolvimento da mecânica quântica, as suas aplicações à física molecular, ao estado sólido, ao líquido e ao gasoso, a mecânica estava bem com a física nuclear, mostra a impressionante generalidade dos seus métodos. Oi gente, eu sou Daniela e hoje a gente falou um pouco sobre uma história com vários protagonistas e enfim a física quântica. Eu espero muito que vocês tenham gostado.